agora a gente vai para a nossa aula no livro de gramática, página 33 e 34. O nosso assunto de hoje são as palavras com G e palavras com J. Às vezes a gente confunde aí por causa da sonoridade, como é que é pronunciado cada uma dessas palavras, mas a gente vai estar procurando aí entender onde é que a gente vai usar cada uma delas, certo? B, C, D. A gente tem aí palavras com G e J. A gente tem um trechinho de um poema e algumas palavras que estão destacadas. Mágica, gelo, girafa, berinjela, tigela. E nessas palavras que estão destacadas, o G e o J, eles estão seguidos da vogal E e da vogal I. Aí elas vão apresentar o mesmo som. A palavra mágica tem um I depois. Esse som ele vai ser o mesmo som do G ou do J. A gente não vai normalmente saber qual colocar. Mas se ele já conhece a palavra e conhece as regrinhas que existem, a gente vai ter mais facilidade para saber qual é o local certo de cada uma dessas letras. Aí a gente tem aí embaixo. Usamos a letra J. Quando é que a gente usa a letra J? Nos verbos terminados em já. Bora só lembrar o que é verbo. Verbo é toda ação. Correr é uma ação. Todo estado, eu estou doente, é uma coisa que vai passar. Então, o estou é um verbo. Hoje choveu. Choveu, fenômeno da natureza. Então, também é verbo. Então, o verbo é toda ação, estado ou fenômeno da natureza. Tudo que a gente conseguir conjugar, chover, botar nos três tempos os tempos verbais, que é passado, presente e futuro, a gente encaixa como um verbo. Aí, ó, a gente vai usar nos verbos terminados em já. A gente tem aí exemplos. Eu já viajei, talvez eles viajem hoje. Não me sujeis com essa tinta. Sujeis vem do verbo sujar, tanto como viajei vem do verbo viajar. Então, os dois eles vão ter o uso do J. A gente vai usar o J. Nas palavras derivadas de outras palavras escritas com J. Por exemplo, uma palavra tipo, a gente tem aí loja. Loja a gente escreve com J. L-O-J-A. Então, as palavras que vão ser derivadas de loja, tipo lojista, que a gente tem aqui no exemplo do nosso livro, lojista também vai possuir a letra J. Então, todas as palavras que forem derivadas de uma palavra com a letra J, vai possuir o J também. Aí a gente tem aí granja e granjeiro, jeito e trejeito. São palavras que foram granjeiro e trejeito foram derivados de palavras que têm o J, que são granja e jeito. Agora, quando é que a gente vai usar a letra G? A gente vai utilizar a letra G nas palavras terminadas em gen, que é o G-E-M. Exemplo, vagem, passagem, viagem. Então, toda vez que terminar em E-N-M, a gente vai precisar usar a letra G. Nas palavras derivadas de outras palavras que já são escritas com G. Então, da mesma forma que acontece com o J, a palavra começou tem a letra J lá. Se tiver palavras derivadas, elas vão ser derivadas com a letra G. Aí a gente tem um exemplo. Tingir, passou a ser o derivado é tingido. Massagem, o derivado é massagista. Aí depois a gente tem nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, toda vez que tiver essa terminação, as palavras, vai ser necessário que a gente coloque a letra G. A gente tem exemplo, pedágio, colégio, prestígio, relógio, refúgio. Todas essas palavras, elas têm essa terminação e a letra G, certo? A gente passa aí para a página 34, onde a gente vai estar respondendo a nossa atividade. A gente tem aí, na primeira questão tem assim. Encontre no diagrama palavras com G, G, G e G, com G e com J. Depois, organize-as no quadro abaixo. Vocês vão estar procurando aí, são 14 palavras ao total que vocês vão encontrar nesse diagrama. Depois que vocês encontrarem essas palavras, vocês vão estarem separando. As palavras que tiverem o GE, vocês colocam no quadrinho aí embaixo do GE. Palavras que têm o GI, colocam no quadrinho do GI. Palavras com o JE,
no quadradinho JE. E palavras com JI no quadradinho JI. E assim a gente completa todo o quadro. Na segunda questão, assim, completa as palavras com G e J. Vocês tem várias palavras e vocês vão estar colocando, completando elas com as duas letras que a gente usou hoje. Vejam aí a palavra, como é que se escreve, a sonoridade, se existe essa diferença. Se não houver diferença, vai nas regrinhas que a gente acabou de ver e completa aí as palavras. Na terceira questão, que é a última das atividades, assim, o que é o que é? A gente vai brincar um pouquinho do que é o que é para responder essas questões. Na letra A diz, quem não é natural de um país é um... Lembrando que todas as palavras elas têm que ter o G ou o J. Crianças que nascem no mesmo parto são... Nome de revista que as crianças gostam de ler, terminado com a sílaba bi. Qual é o nome dessa revista? Letra D. A parte amarela do ovo chama-se... A letra E. A água em estado sólido chama-se de quê? E a letra F. O nome da comida típica das festas juninas, iniciado com a sílaba can. Aí vocês completam aí a palavrinha que ele está se referindo aí da comida típica. E assim a gente termina a nossa aula de gramática hoje. Bom desempenho ao realizar a atividade. E daqui a pouco a gente volta com a correção.